O que é farmacocinética? Farmacocinética, fármaco, a gente viu na aula passada, né? Na aula introdutória. Se você não assistiu a aula introdutória, vá lá, assista. Muitos termos importantes nós falamos lá, então vai ser importante para você entender muitas coisas durante todo esse curso. Fármaco significa droga, e cinética vem do grego kinetos, significa móvel. Então ele estuda o caminho percorrido pelo fármaco no organismo animal. Então a definição seria o estudo do movimento de uma substância química, em particular um fármaco, no interior de um organismo vivo. Então essa seria a definição. E como é que se divide então a farmacocinética? Farmacocinética se divide em 4 partes: a absorção, a distribuição, absorção está aqui, a distribuição, a biotransformação ou metabolismo de fármacos e a excreção e a eliminação das drogas. Então falaremos, né, cada uma dessas partes da farmacocinética será uma aula diferente, né? Hoje nós falaremos sobre a absorção e as próximas aulas, as próximas partes dessa mesma aula serão distribuição, biotransformação e excreção. Então, a primeira aula será a absorção. Vamos falar sobre os aspectos da absorção. Primeiro vamos dar uma olhada no processo farmacocinético de uma forma geral, ou seja, nas interrelações farmacocinéticas. Então, a primeira coisa que acontece é a administração de um fármaco. Vamos imaginar um fármaco administrado por via oral, que é a forma mais comum. Vamos falar sobre via de administração, mas imaginemos um fármaco administrado por via oral. Então, está aqui, dose do fármaco. Primeira fase da farmacocinética é a fase biofarmacêutica. O que é biofarmacêutica? É a liberação do fármaco da forma farmacêutica. Imaginemos que nós temos um comprimido onde o princípio ativo, onde o fármaco está dissolvido juntamente com outras substâncias, formando juntos formando o comprimido, e que esse comprimido precisa ser dissolvido para liberar o princípio ativo, que só então será absorvido. Então a primeira fase vai ser a liberação. Após a liberação, o fármaco vai ser absorvido, e aí veremos como é que isso acontece na aula de hoje. Absorção. Ao ser absorvido, ele vai cair aqui, ó, no compartimento central. Esse compartimento central nada mais, nada menos é do que a corrente sanguínea. E quando o fármaco entra na corrente sanguínea, ele está na sua forma livre. Mas muito rapidamente o fármaco ele é ligado a proteínas plasmáticas. E o objetivo da ligação às proteínas plasmáticas é porque a maioria dos fármacos eles são insolúveis nos fluidos biológicos, principalmente no plasma. Por serem insolúveis no plasma, eles se ligam na proteína, consequentemente, eles se tornam solúveis por estarem ligados a uma molécula solúvel. Então, estão ligados às proteínas, então existe uma relação entre fármaco livre e fármaco ligado às proteínas. Entretanto, o fármaco que está ligado às proteínas, ele não tem atividade biológica. Ele não consegue chegar ao seu local de ação. Ele precisa estar livre. Então, existe uma dinâmica, um equilíbrio entre o fármaco livre e o fármaco ligado às proteínas. E como é que acontece essa dinâmica? O fármaco livre, ele é deslocado, ele é levado pelas proteínas, mas ele se desliga das proteínas para se ligar ao seu local de ação, para se ligar aos seus receptores, para se ligar aos seus canais iônicos, para se ligar às suas enzimas, para ter um efeito terapêutico, né? E quem faz isso é o fármaco livre. Então, o fármaco livre, ao se desligar, ele diminui a proporção de fármacos livres, consequentemente, uma maior quantidade de fármaco ligado à proteína é desligado para se transformar em fármaco livre, e essa dinâmica acontece. O fármaco livre se liga ao seu local de ação, diminui a concentração do fármaco livre, e aí mais fármaco ligado à proteína se desliga da proteína e se torna livre. Então, um dos locais de ação, um dos locais onde o fármaco livre pode ir, é o seu local de ação, é o local onde se espera que ele haja para ter um efeito terapêutico. Mas não só esse é o local que o fármaco livre pode se ligar. O fármaco livre ele pode ser distribuído também nos reservatórios teciduais, nos tecidos
onde aquele fármaco tem uma grande afinidade de armazenamento. Alguns fármacos, por exemplo, por serem altamente lipossolúveis, eles têm afinidade pelo tecido adiposo. E eles são armazenados no tecido adiposo. E parte dele vai sendo liberada à medida que esse fármaco vai sendo eliminado. Então, essa é uma forma de armazenamento do fármaco. Além disso, o fármaco também ele pode se ligar em outros locais inesperados. Esses locais são os locais que produzem as reações adversas. Esses locais são os locais onde a gente não espera que ele se ligue, mas ele pode se ligar pela falta de seletividade, ele pode se ligar em alguns tecidos e produzir algum efeito nesses tecidos também. E aí o fármaco livre se ligou no local de ação, foi distribuído pelos seus reservatórios ou se ligou em locais inesperados. Mas o fármaco também ele pode ir ao fígado, principalmente, não é só o fígado que faz isso, mas ele principalmente é metabolizado pelo fígado. Ele vai ao fígado e se transforma em uma substância, uma molécula normalmente inativa, mas a gente vai ver na aula de metabolismo que alguns se transformam em moléculas ativas. Na verdade, alguns fármacos são ativados apenas depois de serem administrados e depois de passarem pelo fígado. Então, eles são produzidos, são metabolizados, e essa metabolização, na maioria das vezes, tem uma finalidade: produzir substâncias mais hidrossolúveis. Mais hidrossolúveis para que eles vão para a próxima etapa, que é a sua eliminação, a sua excreção. Então, nós temos aqui, nessa figura, as 4 etapas da farmacocinética. A absorção, que é a entrada do fármaco na corrente sanguínea. Ao entrar na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído. Vai ser distribuído para o local de ação, vai ser distribuído para os seus reservatórios teciduais e vai ser também distribuído para os locais onde não se espera que ele haja. Segunda etapa, distribuição. Terceira etapa, metabolismo. Os fármacos vão ser metabolizados, na maioria das vezes, em produtos mais hidrossolúveis, em moléculas mais hidrossolúveis, moléculas essas que vão ser mais facilmente eliminadas. Segunda etapa, terceira etapa, metabolismo. E a quarta e última etapa, fase da farmacocinética, a sua eliminação, a sua excreção. Então, veremos cada um desses processos durante essa aula de farmacocinética. Então, definição de absorção. Então, a absorção é a transferência de um fármaco desde o seu local de administração até a sua circulação sanguínea. Então, se a absorção significa que o fármaco vai atravessar barreiras até chegar à sua circulação sanguínea, a gente já pode tirar uma conclusão daí, que os fármacos administrados por via intravenosa, eles não sofrem absorção, já que eles são injetados diretamente na corrente sanguínea. Ok? Segundo ponto, a velocidade e a eficiência da absorção vai depender, entre outros fatores, da via de administração. Acabei de falar isso. Então, intramuscular, intravenosa, subcutânea, oral, a gente vai ver que irão apresentar perfis de absorção diferentes. Ok? Então, vamos simular aqui uma absorção. Imaginemos que alguém fez a administração de um fármaco, né? Fármaco pode ser por diversas formas farmacêuticas, a gente vai ver que a forma farmacêutica influencia diretamente na absorção do fármaco, mas aqui não interessa, imaginemos que qualquer forma farmacêutica, seja um comprimido, uma drágea, uma cápsula revestida, líquido, qualquer um deles. Eles foram administrados, eles vão atravessar todo o trato gastrointestinal, né? Vão atravessar o estômago e vão chegar até o intestino. Ao chegar no intestino, eles vão passar pela fase biofarmacêutica. Ou seja, pela etapa na qual a forma farmacêutica vai ser desmantelada, desmanchada e vai liberar o princípio ativo para que esse princípio ativo seja absorvido. Então, a fase biofarmacêutica é a primeira fase da farmacocinética, antes mesmo da absorção. A gente tem que liberar o fármaco para que esse fármaco possa ser absorvido. Na maioria das vezes, ele é absorvido no intestino. A gente vai entender por que na maioria das vezes ele é absorvido no intestino. Mas ele vai ser absorvido e ele vai ter que atravessar camadas. E a primeira camada que ele vai atravessar é a membrana celular dos enterócitos.
membrana celular dos enterócitos. Olhando para a membrana plasmática de qualquer célula, ela apresenta uma bicamada lipídica. E por apresentar uma bicamada lipídica, e na maioria das vezes os lipídios são fosfolipídios, eles apresentam uma característica física muito interessante. A parte interna dessa bicamada lipídica, ela é hidrofóbica. E a camada externa, ela é hidrofílica. A camada interna é hidrofóbica e a camada externa é hidrofílica. Então, olhando bem aqui, ó, a gente tem a membrana plasmática aqui. A gente tem a camada interna aqui onde eu marquei, né? Ela é hidrofóbica e a gente tem uma camada externa aqui e uma outra parte externa aqui, ou seja, uma voltada para o lado intracelular e a outra voltada para o lado extracelular. Ambas apresentam características hidrofílicas, certo? Segunda característica da membrana plasmática é que ela apresenta fluidez. As moléculas se movimentam, as proteínas, os lipídios, eles se movimentam, eles não guardam uma posição fixa. Terceira característica é que apresentam proteínas, e na maioria das vezes, e muitas dessas proteínas são alvos farmacológicos. Muitas dessas proteínas são receptores de membrana para fármacos que produzem sua ação intracelularmente, mas que agem, se ligando a proteínas na bicamada lipídica. E a quarta é que as moléculas são relativamente impermeáveis, as moléculas polares, elas são relativamente impermeáveis à bicamada lipídica. Então, as moléculas polares não conseguem entrar, as apolares, elas normalmente se dissolvem na membrana lipídica e aí conseguem atravessar facilmente. Pensando nessa forma como o fármaco entra na membrana plasmática, a gente tem diversos mecanismos para a travessia desse fármaco. Mecanismos que podem ser passivos, ou seja, mecanismos que não gastam energia nenhuma, que não precisam de energia produzida pela célula para atravessar, os mecanismos são o transporte paracelular, né? O transporte paracelular é um transporte passivo. Então, o transporte paracelular é quando o fármaco atravessa o espaço deixado entre as células. Então, imaginemos que nós temos, por exemplo, um endotélio vascular, duas células endoteliais, e o espaço deixado entre essas duas células endoteliais, às vezes, permite a passagem de fármacos nesse espaço, esse espaço deixado entre as células. Também, o transporte pode ser um transporte por difusão, ou seja, a droga consegue atravessar facilmente a bicamada lipídica. A gente vai ver quais as características de cada uma dessas drogas nesse tipo de transporte. Mas o transporte pode ser ativo, ou seja, um transporte que vai necessitar de gasto de energia. Pode ser por difusão facilitada transportadores de fármacos precisam, na verdade, de proteínas que vão se ligar na molécula, vão se ligar no fármaco e vão transportar o fármaco para dentro da célula ou para dentro da corrente sanguínea. Então, na difusão facilitada, a gente vai ver que o fármaco vai ser transportado por um desses transportadores, como a gente pode ver aqui, mas que isso vai ocorrer a favor de um gradiente de concentração. Ou seja, o fármaco está no lado mais concentrado, ele vai ser transportado para o lado menos concentrado. Já no transporte ativo por transportadores de fármacos, o processo acontece ao contrário. Mesmo o fármaco sendo transportado para o lado menos concentrado, ele vai ser transportado e aí ele vai gastar energia. Ok? Então vamos entender um pouquinho sobre isso aí. Primeiro, o transporte por difusão simples. Por difusão simples, como a gente viu, o fármaco, está aqui ele vai atravessar a bicamada lipídica naturalmente. Isso acontece porque o fármaco apresenta uma característica. Eles são fármacos lipossolúveis. São fármacos lipossolúveis. São fármacos que se dissolvem muito facilmente em lipídios. Isso acontece, por exemplo, com os anestésicos gerais. Os anestésicos gerais são fármacos muito lipossolúveis, conseguem atravessar muito facilmente a membrana plasmática e fazem o transporte através de uma difusão simples. Também pode acontecer o transporte de fármacos por difusão por poros, como a gente viu.
né? É o que acontece, por exemplo, com os fármacos hidrossolúveis, ou seja, eles não conseguem atravessar a membrana plasmática, como os lipossolúveis, são hidrossolúveis, mas eles apresentam baixo peso molecular. Por apresentarem baixo peso molecular, por serem moléculas pequenas, essas moléculas pequenas conseguem atravessar facilmente os poros deixados entre as células, os espaços deixados entre as células. Então, são fármacos hidrossolúveis, fármacos com baixo peso molecular. Terceira forma de transporte é a difusão facilitada. A difusão facilitada, o fármaco é transportado para o interior da célula através de um carreador, através de um transportador de membrana, através de uma proteína. Só que ele é transportado a favor de um gradiente de concentração. Ou seja, aqui a concentração do fármaco é maior do que no interior da célula. Então é mais fácil o transportador levar esse fármaco para o interior da célula, uma vez que as suas concentrações são maiores no exterior. Existe também o transporte ativo de fármacos, né, na qual o fármaco vai ser transportado do meio extracelular para o intracelular, só que contra um gradiente de concentração. Ou seja, existe uma barreira físico-química que impede que esse fármaco chegue ao interior da célula. Por essa razão, o transportador vai precisar gastar energia para que o processo aconteça normalmente. Ok? Bem, esse gráfico ele mostra duas características bastante importantes dos fármacos e que interferem diretamente na sua permeabilidade de membrana. A primeira característica é o peso molecular, é o tamanho molecular. Fármacos menores têm maior facilidade de atravessar membranas plasmáticas do que fármacos maiores. A gente pode ver isso. Fármacos maiores atravessam a membrana, ou seja, a permeabilidade de membrana deles é menor do que fármacos que têm um peso molecular menor. Então, fármacos menores têm uma permeabilidade maior do que fármacos maiores. Primeira característica. Mas dentre os fármacos que apresentam o mesmo peso molecular, consequentemente o mesmo tamanho da molécula, o que vai diferenciar a capacidade dele atravessar membranas vai depender de um coeficiente, chamado de coeficiente de partição óleo-água ou octanol-água. Isso, na verdade, é uma razão. Então, quanto maior o coeficiente octanol-água, maior é a permeabilidade dele em lipídios, maior é a sua lipossolubilidade. Okay? Então, a gente pode ver isso aqui. Ó. Desse lado do gráfico, nós temos a permeabilidade e desse outro lado aqui, nós temos o coeficiente de partição octanol-água. Quanto maior esse coeficiente, pode ver aqui, coeficiente de 6, ele tem essa permeabilidade, mas se o coeficiente for de 2, mesmo com o mesmo peso molecular, ele tem uma permeabilidade muito menor. Então, o coeficiente de partição óleo-água, ele diz o quão permeável, o quão solúvel aquele fármaco é em lipídio em comparação com a água. Ok? Então, essas características dos fármacos vão depender, obviamente, dos seus grupamentos químicos, grupamentos hidrofílicos, grupamentos hidrofóbicos, cadeias carbonadas. Isso vai deixar o fármaco mais solúvel em lipídio ou mais solúvel em água, vai alterar o seu coeficiente de partição octanol-água. Okay? Mas a maioria dos fármacos, eles são ou ácidos fracos ou bases fracas, ou ácidos fracos ou bases fracas. Consequentemente, eles têm a capacidade de se ionizar. Okay? Então, vamos entender aqui como é que esse processo acontece. Então, o fármaco, então um ácido fraco, por exemplo, esse ácido fraco, ele tem a capacidade de se ionizar é um fármaco hipotético, né? HA, ele tem a capacidade de se ionizar em dois íons, o A- e o H+. Para entendermos bem como acontece o processo de absorção de fármacos, a gente precisa entender que as formas moleculares, ou seja, as formas inteiras, o HA, ele é uma estrutura muito mais lipossolúvel do que hidrossolúvel. Então, quando o fármaco está na sua forma molecular, como HA,
ele tem a capacidade de atravessar as membranas como um fármaco lipossolúvel tem. Já se o fármaco está na sua forma ionizada, ou seja, como A- ou como H+, por apresentar essa carga elétrica, ele não tem a capacidade de atravessar a membrana, porque ele se tornou uma molécula hidrossolúvel. Ok? Uma molécula hidrossolúvel. Então, imaginemos um ácido fraco que apresenta um pKa de 4,4. O que significa isso? Significa que se esse fármaco estiver em um pH de 4,4, aproximadamente 50% das suas moléculas vão estar na sua forma ionizada e 50% estará na sua forma não ionizada. Okay? Então, se esse fármaco for colocado, por exemplo, no suco gástrico, se ele é um ácido fraco, o suco gástrico ele apresenta uma concentração de ácidos muito grande. Então, ele apresenta um pH de 1,4 aproximadamente. Como o suco gástrico apresenta uma concentração de ácidos muito grande, esse ácido do suco gástrico se junta ao ácido do fármaco e desloca o equilíbrio do fármaco no sentido da formação da estrutura molecular. Ou seja, se nós aumentarmos a concentração de ácido, o equilíbrio é deslocado na junção do H+ com A- para a formação do HA. Qual a consequência disso? A gente pode ver aqui a setinha. Seta muito mais grossa formando HA do que formando A- e H+. A gente pode ver as concentrações. Se aqui tem concentração de 1, aqui a concentração é de 0,001, mostrando que está muito mais concentrada a forma molecular do que a forma ionizada do ácido. Então, em pH ácido, o que vai acontecer com os ácidos? Eles vão estar em maior proporção na sua forma molecular. E a forma molecular não é a forma lipossolúvel? Então, é a forma molecular que vai absorver esse fármaco. A forma molecular é a forma na qual o fármaco vai ser absorvido. Então, em pH ácido, os ácidos apresentam elevada absorção, porque apresentam elevada concentração da sua forma molecular. Bem, mas quando esse fármaco ácido chegou até o plasma, ele encontrou um outro pH, um pH de 7,4. E aí no pH de 7,4, as concentrações de ácido diminuíram muito. Consequência disso é que o equilíbrio foi deslocado agora para a direita, ou seja, a formação muito maior de formas iônicas do que de formas moleculares, a gente tem a alteração aqui da concentração. 1000 vezes mais concentrada a forma iônica do que a forma molecular. Consequência disso é que esses íons não conseguem retornar mais, ou seja, eles estão aprisionados dentro do plasma e aí eles vão ter sua ação desencadeada. Okay? Então a gente precisa levar em consideração isso, principalmente porque nós temos compartimentos com pHs diferentes. Os compartimentos não são iguais. Então o pH do sangue varia de 7,2 a 7,6 normalmente. Então, dependendo do fármaco, do pKa do fármaco, a gente pode ter formas iônicas ou formas moleculares no sangue. Mesma coisa acontece, a gente tem variações muito grandes, como por exemplo o jejum e o ilho, né, que tem um pH mais básico, ou o estômago, um pH ácido, né, de 1 a 3 aproximadamente, o suor de 4,3 a 4,4. Então, dependendo do pH do compartimento e das características do fármaco, esse fármaco pode ser muito melhor distribuído em determinados compartimentos do que outros. Então isso justifica, por exemplo, porque que alguns fármacos eles atuam melhor na lágrima, outros atuam melhor no estômago, outros atuam melhor na região vaginal e assim por diante, né? Então vamos levar em consideração agora esses parâmetros, né? Essas informações, e vamos discernir aqui com relação às bases e os ácidos, com relação aos fármacos que são bases ou ácidos. Então nós temos aqui um gráfico muito interessante mostrando a diferença de pH entre alguns fármacos, né? Mostrando que alguns fármacos são bases e outros são ácidos, né? Então, por exemplo, cloroquina, ou anfetamina, ou atropina, ou histamina, ou propranolol, né? Qualquer um desses daqui que está do nosso lado esquerdo, são bases.
Por serem bases, a gente sabe que eles vão se tornar absorvíveis ou absortíveis em pHs básicos. Então, quando nós administramos uma base dessas, né, um desses fármacos que são bases, o que a gente espera é que eles sejam absorvidos em pH básico, ou seja, na região intestinal, muito provavelmente eles vão ser melhor absorvidos. Já se o fármaco ele tem características ácidas, como por exemplo a clorotiazida, o sulfametoxazol, a varfarina, metotrexato, aspirina, dentre outros, eles, por terem características ácidas, vão apresentar uma maior proporção de formas moleculares em pH ácido, ou seja, vão ser melhor absorvidos na região estomacal ou na região que apresenta um pH mais ácido, ok? Então, essas características são importantes para nos dizer qual é a proporção de formas moleculares ou de formas iônicas, ou seja, de formas absorvíveis e de formas não absorvíveis. Tudo bem, gente? Então, imaginemos uma absorção oral. Na absorção oral, o fármaco foi administrado, vai passar pelo suco gástrico, dependendo do pH ou do pKa da droga, do fármaco, ele vai ser absorvido no suco gástrico mesmo, ou não, mas imaginemos que ele não foi absorvido no suco gástrico, ou seja, ele vai ter que chegar ao duodeno. Para chegar ao duodeno, ele vai depender do tempo de esvaziamento gástrico. A gente vai falar sobre isso também, que isso influencia na absorção de fármacos. O tempo em que o estômago leva para que todo o seu conteúdo seja transportado para o duodeno. Isso é o tempo de esvaziamento gástrico. Então, depois que o estômago esvazia, transporta todo o seu conteúdo para o duodeno, os fármacos, na maioria das vezes, vão ser absorvidos aí no duodeno, e essa absorção no duodeno ocorre principalmente porque a área de absorção é grande, porque a circulação local é grande, a gente vai falar sobre isso também. Mas todo fármaco que é administrado por via oral, que tem sua absorção no duodeno, ele vai cair numa circulação chamada de circulação porta. Ou seja, é a corrente sanguínea que liga tudo que é absorvido pelo intestino até o fígado, circulação porta. E a gente vai entender mais adiante nesse curso que tudo que passar pelo fígado vai ser transformado ou em metabólitos inativos, pode ser até em metabólitos ativos, mas muitos deles vão ser transformados em metabólitos inativos ou em substâncias hidrossolúveis que vão ser mais facilmente eliminados. Então, quando o fármaco passa pela circulação porta inicialmente, nós temos uma redução da sua biodisponibilidade. Lembra da aula passada? Eu falei o que é biodisponibilidade, vou falar agora novamente, né? Mas reduz a sua biodisponibilidade. Okay? E aí, só depois que passa pelo fígado, ele chega na circulação sistêmica, onde vai estar disponível para agir, né? Disponível para se ligar aos seus locais respectivos de ação. Então, o que é biodisponibilidade? É o percentual da dose que atinge o ciclo de ação. Então, isso vai depender de todos esses processos, né? Da entrada, da passagem pelo fígado inicialmente, pelo processo de primeira passagem hepática e do quanto do fármaco vai ser transformado em metabólito inativo ou metabólito hidrossolúvel que vai ser eliminado. Okay? Aqui nós temos alguns gráficos interessantes, né, que a gente pode entender um pouquinho sobre o processo de posologia. Então, nesse gráfico A nós temos uma posologia onde é atingida a dosagem terapêutica. Falamos na aula passada de janela terapêutica. Se você não assistiu o vídeo, assista. Muito importante esse conceito de janela terapêutica. Então, nós temos aqui uma faixa tóxica do fármaco, ou seja, uma concentração de fármaco que vai causar lesões, vai causar problemas, né, não relacionados ao efeito diretamente da droga, o efeito benéfico da droga. Nós temos aqui a faixa subterapêutica, onde os efeitos são praticamente inexistentes, e o que se quer quando a gente administra uma droga é essa faixa aqui, ó, faixa terapêutica. É a faixa onde nós encontramos os efeitos desejados de forma máxima. Então, foi administrado aqui um fármaco, dosagem 0, né? Ele atingiu uma concentração máxima que não é a dosagem terapêutica, então nós não temos efeito ainda. Mas imaginemos que esse fármaco está sendo administrado a cada 8 horas, por exemplo. Então, depois de 8 horas, fizemos uma segunda administração
E nós observamos aqui que o fármaco foi absorvido, atingiu um pico de concentração. Obviamente ele está sendo eliminado, mas antes que ele seja completamente eliminado, nós administramos a segunda dose. Ou seja, a concentração da primeira dose, que não foi completamente eliminada, se somou à concentração da segunda dose que foi administrada. Então nós temos uma somação de efeitos e aí sim nós atingimos aí a concentração terapêutica, né? Então isso acontece com muitas e muitas drogas, onde a concentração terapêutica é atingida apenas depois da segunda dose ou até da terceira dose, né? Mas esse fármaco vai ser eliminado novamente e a gente pode ver aqui que quando ele é administrado pela terceira vez, as concentrações são subterapêuticas. Mas quando administramos ele, isso volta para as concentrações terapêuticas e a partir da terceira, as concentrações vão se manter sempre dentro da faixa terapêutica, ok? Sempre dentro da faixa terapêutica. Então, a partir da terceira dose, a gente mantém o steady state, né? Que é a faixa terapêutica daquele fármaco. Isso acontece com muitos fármacos que são administrados dessa forma, na posologia acontece dessa forma. Entretanto, outros fármacos a gente precisa administrar o que nós chamamos de dose de ataque, ou seja, uma concentração, uma dosagem, um método, na verdade, onde a primeira dosagem é sempre maior do que todas as outras. Então, a dose de ataque é a primeira, ou seja, a primeira você quer atingir imediatamente a concentração da faixa terapêutica e as outras vão ser apenas a manutenção dessa faixa terapêutica. Isso acontece muito com antibiótico. O antibiótico administrado a dosagem inicial é muito grande, muito maior do que as outras, já atinge a faixa terapêutica e as outras dosagens elas apenas vão manter o fármaco nessa dose terapêutica, ok? Também nós temos aqui no gráfico C, um fármaco administrado em dosagens tóxicas. A gente pode ver que a dosagem aqui foi menor, aqui foi uma dosagem que já atingiu a dosagem terapêutica. Mas essa dosagem ela não é uma dosagem de ataque, ou seja, todas as outras dosagens são sempre maiores do que a dosagem de manutenção. Então, fatalmente, em determinado momento, a gente tem uma concentração superior à concentração terapêutica, ou seja, a partir daqui nós temos efeitos tóxicos, né, da droga. Ou também pode acontecer o contrário. A dosagem pode ser uma dosagem subterapêutica, dosagem menor do que a dosagem suficiente para chegar na faixa terapêutica. Então, mesmo que nós atinjamos a faixa terapêutica em determinados momentos, mas na maior parte do tempo a concentração da droga está abaixo da concentração terapêutica. Ou seja, os efeitos terapêuticos, os efeitos desejados, eles não são atingidos. E quais são as principais situações clínicas que podem influenciar a farmacocinética e principalmente a biodisponibilidade? Alguns efeitos são bastante importantes, como o metabolismo hepático. Na aula de metabolismo, vamos falar sobre interações medicamentosas, sobre que produtos, né, são encontrados a partir do metabolismo de drogas no fígado, né? Mas o metabolismo hepático é algo extremamente importante. Pessoas que têm, por exemplo, insuficiência hepática, normalmente têm problemas de toxicidade de drogas. Isso ocorre porque a droga vai se acumular em virtude de não ser metabolizado pelo fígado. E isso repercute na sua eliminação, né? Então, metabolismo hepático, disfunção hepática, que, né, se reflete também da mesma forma, insuficiência cardíaca congestiva. Os fármacos são distribuídos porque o coração ele bombeia o sangue e o fármaco vai ser levado até o seu local de ação. Então, não só o seu local de ação, mas também vai ser levado até o rim para ser completamente eliminado. Então, se houver algum problema na distribuição, na velocidade ou no fluxo sanguíneo, nós temos problemas de distribuição e também de eliminação de fármacos. Então, isso vai influenciar, de certa forma, na biodisponibilidade do fármaco e na distribuição do fármaco. Aqui nós não coloquei, mas vale ressaltar também que o processo de eliminação é importante. Então, pessoas com disfunções renais, com problemas renais, também podem produzir efeitos tóxicos, podem encontrar, né,
serem submetidas a efeitos tóxicos, uma vez que o fármaco não vai ser facilmente eliminado pelo rim. Então, vamos entender aqui nessa tabelinha quais os fatores que influenciam na absorção de fármacos. Concentração, ou seja, dosagem, a gente viu que influencia na absorção do fármaco. Se o fármaco apresenta maior dosagem, ele vai apresentar uma maior absorção. Se ele apresenta uma menor dosagem, normalmente ele apresenta uma menor absorção. A gente viu nos gráficos anteriores, né? Podendo atingir efeitos tóxicos ou efeitos subterapêuticos. Okay? Forma farmacêutica também influencia na absorção dos fármacos. Formas líquidas normalmente são melhor ou mais facilmente absorvidas do que formas sólidas. Então, nas formas sólidas, eles precisam passar pela fase biofarmacêutica, onde a destruição da camada do comprimido, por exemplo, eliminação, dissolução dos seus componentes. Na líquida, normalmente essa fase já está bem adiantada, né? Os fármacos já estão dissolvidos. A área absortiva também. Por que o fármaco é principalmente absorvido no intestino? Porque apresenta uma área de absorção muito maior. Então, áreas maiores apresentam maior absorção, áreas menores apresentam menor absorção. Circulação local também é um fator importante que influencia a absorção. Então, grandes áreas de circulação, como o intestino, apresentam grandes absorções, áreas pequenas apresentam uma menor absorção. E condições patológicas. A inflamação ele facilita a absorção, porque a permeabilidade vascular ela está aumentada. Já áreas inflamadas, ou melhor, áreas inchadas, o edema, ele dificulta a absorção. O edema, o líquido, ele promove uma barreira à passagem do fármaco. Então, áreas inflamadas facilitam a absorção, áreas com edema, eles diminuem, eles dificultam a absorção de fármacos. Então, esses fatores, eles influenciam na absorção, ou seja, nos níveis de absorção. Mas outros fatores influenciam a velocidade de absorção dos fármacos. Não a quantidade absorvida, mas a velocidade com que vai ser absorvida. E um desses fatores é o tempo de esvaziamento gástrico. A gente falou sobre isso antes, né? Então, quanto tempo o estômago leva para abrir o seu esfíncter para liberar o conteúdo gástrico, para que esse conteúdo chegue até o intestino. Então, se esse tempo for menor, maior será a absorção. Se o tempo de esvaziamento gástrico for menor, mais rapidamente ele vai passar o seu conteúdo para o intestino e, consequentemente, a absorção vai ser maior. Se for maior o tempo de esvaziamento gástrico, a gente tem uma menor absorção. Também a motilidade intestinal. A gente quer que o medicamento fique o máximo de tempo possível no intestino, para que ele seja absorvido. Então, se nós temos uma motilidade intestinal menor, ou seja, se o medicamento, se o fármaco permanece mais tempo no intestino, ele vai ter uma maior absorção. Se a motilidade intestinal for muito grande, for muito rápida, o fármaco vai passar rapidamente para os setores, para os locais mais inferiores do trato gastrointestinal e, consequentemente, a absorção também vai ser menor. Alimento. Alimento é algo que é um pouco controverso, né? Mas, na maioria das vezes, a ausência de alimento facilita a absorção e a presença dificulta a absorção, muito embora a gente tenha exemplos que mostram o contrário, a gente vai falar ainda nessa aula. E os fatores na formulação. A maioria das vezes, esses fatores eles facilitam a absorção. A presença deles, né, os edulcorantes, os solubilizantes, os fatores que são incluídos na fórmula, na maioria das vezes eles facilitam, eles aumentam a absorção do fármaco, enquanto que a ausência deles dificulta a absorção. E, finalmente, o metabolismo entérico. Muitos fármacos são metabolizados por células intestinais. Se não tem metabolismo, eles vão ter maior absorção. Se o metabolismo está presente, a absorção intestinal ela é menor, ok? Então vamos ver aqui um pouquinho um exemplo sobre a absorção oral e o esvaziamento gástrico, né? A gente tem nesse gráfico da esquerda, né, um fármaco sendo absorvido juntamente com metoclopramida ou com propantelina. Metoclopramida ou propantelina. Então a gente pode ver aqui que a metoclopramida é um fármaco ou uma molécula que aumenta a velocidade de esvaziamento gástrico, né? Metoclopramida aumenta a velocidade de esvaziamento gástrico, então a gente pode ver que com a metoclopramida a gente tem
comparado ao controle, não apenas um aumento na quantidade absorvida do fármaco, mas também uma antecipação desse pico de absorção. Então, houve uma velocidade maior de esvaziamento gástrico, consequentemente o fármaco chegou mais rapidamente ao intestino e foi absorvido em maior quantidade e mais antecipadamente, ok? Comparado, por exemplo, à propantelina, que é um fármaco que vai dificultar o esvaziamento gástrico, a gente tem uma diminuição e também o pico ele ocorre muitas horas depois do controle, ok? Então, o esvaziamento gástrico é um fator importante para a absorção de fármacos. Aqui nesse gráfico da direita a gente pode ver um aspecto também importante, a solubilidade ou a dissolução do fármaco, muitas vezes facilitada pela quantidade de água que ingerimos. A aspirina, por exemplo, um comprimido, ele vai ser absorvido em uma quantidade muito maior se for utilizado uma quantidade suficiente de água, 250 ml de água, comparado a 25, ou seja, 10%, 25 ml de água, 10% do que é recomendado, nós temos uma diminuição bem grande na absorção da aspirina. Então, a absorção é influenciada pelo tempo de esvaziamento gástrico e também pela solubilidade, ou pela dissolução, melhor dizendo, né, do fármaco na quantidade de água recomendada. Interação com alimentos, eu falei para vocês que na maioria das vezes os fármacos são melhor absorvidos sem alimentos, né? É o que acontece, por exemplo, com captopril, com eritromicina, né? com isoniazida, rifampicina, tetraciclina, varfarina, esses fármacos aqui localizados aqui nessa coluna da esquerda. Então, sua absorção é reduzida quando é administrado juntamente com alimentos. Outros não têm absorção reduzida, mas têm a absorção retardada. Então, leva mais tempo para atingir aquela concentração. É o caso do ácido valproico, da cimetidina, paracetamol e da teofilina. Mas outros têm sua concentração aumentada, sua absorção aumentada. É o caso da carbamazepina, da fenitoína, do propranolol, do diazepam. Muitos desses fármacos são fármacos que são lipossolúveis, então o alimento, por ter um conteúdo lipídico, facilita a sua absorção. E outros não têm interferência nenhuma, é o caso do etambutol, ranitidina, indoprofeno e oxazepam, não tem nenhuma alteração na absorção se forem administrados juntamente com alimentos. Aqui eu vou mostrar um gráfico, né, do efeito do alimento com a absorção do Fortovase, 1.200 mg, né? A gente tem o gráfico mostrando o estado alimentado, esse em verde, estado alimentado, e o estado de jejum. Vejam quanto o alimento favorece a absorção do Fortovase. Então, com o alimento ele tem uma absorção muito maior do que sem alimento. Então, provavelmente, né, o Fortovase é um fármaco muito lipossolúvel que precisa do conteúdo lipídico do alimento para ser absorvido de forma satisfatória. Bem, vamos entrar agora na parte final, né, dessa aula de absorção, que são as vias de administração de medicamentos. Várias vias são importantes para a administração de medicamentos, mas a principal delas e a mais comum delas, a gente vai ver as vantagens e desvantagens, é a via oral. Né? A via oral está aqui. Mas existem outras vias, como por exemplo a via inalatória, como a via sublingual, como a via parenteral, né, composta pela intravenosa, intramuscular e subcutânea. A via tópica também é uma via importante. Via retal e também a via transdérmica, os adesivos transdérmicos. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas vias, mostrando, né, quando houver necessidade das vantagens e das desvantagens de cada uma dessas vias. Então, a via oral, a gente viu que a absorção intestinal tem uma desvantagem, que é a passagem pelo fígado. Ao passar pelo fígado, há uma redução na biodisponibilidade, porque parte da droga, antes de chegar no seu local de ação, ela já sofre metabolismo. Okay? Absorção intestinal. Mas nós temos uma via que é oral também, é a via sublingual. A absorção sublingual, que é utilizada para administração, por exemplo, de antihipertensivos, de analgésicos, né? de Rivotril, de nitrato, né? Que é utilizado também para problemas cardíacos. Né? E as veias que
se localizam abaixo da língua, elas levam o fármaco diretamente para o sangue, sem que haja passagem pelo fígado. Então, nós temos uma vantagem bastante interessante com relação à absorção sublingual. Mas quais são as principais vantagens da via oral? Facilidade de administração, que pode ser uma desvantagem também, né? Uma dificuldade também, mas a maioria das vezes a facilidade de administração é uma vantagem. Ela é menos dispendiosa, também é outra vantagem. Mas são contraindicados para pessoas que estão envolvidas com náuseas, com vômitos, uma vez que ela vai eliminar o fármaco antes que ele seja absorvido. Pessoas com diarreia e pessoas com dificuldade para engolir também são contraindicadas, ou que tem algum problema no trato gastrointestinal que impedem a sua passagem, né? A passagem pelo trato gastrointestinal e, consequentemente, a sua absorção. Então, vantagens são essas, desvantagens são principalmente com relação à sua eliminação. A via retal é utilizada para supositórios, para irrigação, lavagem, clista e enema, e apresenta como vantagem que os fármacos que são inativados pelo trato gastrointestinal ou inativados pelo fígado, eles normalmente sofrem um acréscimo ou sofrem dificultam, né? Eles praticamente não são eliminados ou não são inativados pelo trato gastrointestinal, apenas 50% do fluxo venoso retal ele tem acesso à circulação porta e, consequentemente, ele não vai passar pelo fígado. As desvantagens é que a absorção ela pode ser incompleta, especialmente em pacientes que têm a motilidade intestinal alterada. E ele pode também, os fármacos que são irritantes de mucosa, eles não devem ser utilizados. Indicação da via retal é os estados de coma, de inconsciência, pessoas que têm náuseas, vômitos, né? Então, eles podem utilizar devem utilizar a via retal. Exemplos de fármacos que utilizam essa via são diazepam, metronidazol, alguns anti-inflamatórios e alguns antieméticos. E um exemplo aqui eu coloquei uma pomada cicatrizante à base de lidocaína, fluocinolona, bismuto e diltiazem, né, utilizado para o tratamento de hemorroidas. A via parenteral, as principais vias, né, intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa ou endovenosa, mas existem outras vias que são vias secundárias, como a via intraarterial, muito utilizada para pessoas que estão fazendo tratamento de carcinoma, drogas vasodilatadoras, drogas tromboembolíticas, intracardíaca, principalmente para a utilização de adrenalina, via intraaraquídea, a via subaracnoídea, né, intratecal, intraperitoneal, intraóssea, intraarticular e intrasinovial são vias mais secundárias, mas são chamadas também de via parenteral. Por que é parenteral? Porque o termo parenteral vem do grego para, ao lado e entre os tubos digestivos, ou seja, significa uma via que é ao lado do tubo digestivo, ou seja, sem utilizar o trato gastrointestinal. Então, por isso que é chamado de via parenteral. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas delas. Então, a via intradérmica é uma via muito restrita, é utilizado na região exatamente abaixo da derme, abaixo da pele, é utilizada para inserção, né, administração de pequenos volumes, de 0,1 a 0,5 mililitros no máximo, e é utilizado para reações de hipersensibilidade, para provas do PPD, né, para tuberculose, chique na difteria, para sensibilidade de algumas alergias também, para fazer dessensibilização e autovacinas e aplicação de vacinas como vacina da tuberculose, né, BCG, que é administrada na região inferior do músculo deltoide. Já a via subcutânea, o fármaco ele vai ser administrado numa região um pouco mais profunda, né, na tela subcutânea, no tecido subcutâneo ou na hipoderme. A absorção é relativamente lenta, né, vai acontecer através de capilares, e ela é utilizada para administração de vacinas antirrábica e antissarampo, anticoagulantes, heparina e também hipoglicemiantes como a insulina, né? O volume máximo que é administrado por essa via é de 3 ml, 3 ml no máximo é administrado pela via subcutânea. Já a via intramuscular é a via mais utilizada de todas as parenterais, devido a ter uma absorção bastante rápida, uma vez que o músculo é bastante irrigado. A gente viu que um dos fatores que aumenta a velocidade de absorção
é a sua irrigação. O músculo escolhido ele deve ser bem desenvolvido, ter facilidade de acesso, não possuir vasos de grande calibre, para que o fármaco não seja inserido diretamente no vaso sanguíneo. Então é importante que ao se administrar intramuscularmente a gente puxe o êmbolo para ter certeza que não vem sangue, né? A gente vai garantir que o fármaco está sendo administrado no músculo e não no vaso, né? E não ter nervos superficiais no seu traje, uma vez que ao se administrar e houver uma lesão nervosa, a gente vai ter problemas, principalmente na região onde foi administrado. O volume injetado, se for no músculo deltoide, de 2 a 3 ml, se for na região glútea, um pouco maior, de 4 a 5 ml, e se for no músculo da coxa, de 3 a 4 ml. Via parenteral é utilizada para a introdução de medicamentos diretamente na veia, então essa via não tem absorção nenhuma, né? Então a gente já falou sobre isso um pouquinho. A aplicação é feita nos membros superiores, né? Nunca deve-se evitar aí as articulações, e o melhor local é na face anterior do antebraço esquerdo, indicada para necessidade de ação imediata do medicamento. Então, quando a gente quer que a ação ocorra o mais rapidamente possível, se escolhe a via intravenosa, uma vez que ela não vai haver absorção nenhuma. Quando há necessidade de injetar grandes volumes, como por exemplo soros para hidratação, e quando há necessidade de injetar, né, substâncias que são irritantes de tecidos e que porventura seriam irritantes, né, se fossem administrados por outra via. A via tópica, né, ou administração intradérmica, o fármaco ele vai ser administrado exatamente no local de ação, e ele tem por finalidade, né, as pomadas, os cremes, os sprays, as loções, né, todas as formas farmacêuticas têm por finalidade a ação local. Então o anti-inflamatório, por exemplo, tem por finalidade diminuir a ação no local onde foi administrado. Dificilmente ou muito pouco vai ser absorvido. Então ações sistêmicas elas são descartadas, né? Via tópica ele tem por finalidade o fármaco agir naquele local onde ele está sendo administrado. Via respiratória e via inalatória pulmonar, né? Então, são fármacos que são administrados para que o medicamento chegue até as vias nasais e a partir das vias nasais cheguem até os brônquios. Muitos deles são absorvidos também, mas a finalidade maior da via respiratória é que o fármaco haja no trato respiratório. Então, ele pode ser feito através de nebulização ou vaporização, quando a gente utiliza um aparelho chamado nebulizador, para que ele transforme o fármaco num spray, e esse spray ele chegue até as partes mais profundas, né, do trato respiratório. Ou pode ser a aplicação na garganta, né? É o que acontece, por exemplo, com salbutamol, quando a gente utiliza um spray que deve agir na garganta para aumentar aí também a broncodilatação, ok? Então, para finalizar nossa aula, nós podemos observar que as diferenças na absorção de fármacos, de acordo com a via escolhida, né? Nós temos aqui a via intravenosa, onde não acontece a absorção. Então, a concentração no tempo zero é máxima, porque o fármaco foi injetado diretamente na circulação sanguínea, mas é uma via que rapidamente ela é eliminada com algum tempo, né? Nós não temos mais nenhum efeito, então há necessidade de repetições para que o efeito seja perdurado. Então, utilizado principalmente quando se quer um efeito imediato. A via intramuscular, a gente pode ver aqui que ela possui a maior absorção de todas as outras vias e ela é a mais rápida de todas também. Entretanto, ela também, como a via intravenosa, ela vai ser a via que vai ter uma eliminação muito rápida. Seguindo, nós temos aqui a via subcutânea, apresenta uma absorção menor do que a via intramuscular e apresenta um tempo de eliminação um pouco maior do que a intramuscular também. E finalmente a via oral, onde nós temos uma absorção menor de todas, né? Essa absorção ela é influenciada pelas barreiras na qual o fármaco vai ter que atravessar e também é influenciada pelo processo de primeira passagem hepática, né? Uma vez que o fármaco uma parte do fármaco vai ser eliminado antes que chegue a corrente sanguínea. Okay? Mas essa via tem a vantagem de ser um pouco mais duradoura. Ela dura mais tempo, a gente pode repetir essas doses durante várias vezes, né? Durante menos vezes, ou melhor, do que nas vias parenterais. Ok? Pessoal, chegamos ao fim dessa primeira parte, né, da aula de farmacocinética.
próxima parte dessa aula, nós veremos a distribuição de fármacos. Os fármacos, a gente viu agora que eles atravessaram a primeira barreira intestinal, eles caíram na corrente sanguínea e agora nós veremos como eles serão distribuídos, como eles vão chegar ao local de ação, como eles vão chegar aos tecidos de armazenamento, como eles vão chegar aos tecidos que produzirão efeitos adversos, né? E como eles vão chegar até o fígado, onde eles vão ser transformados, vão ser biotransformados, e esse será assunto da próxima aula. Próxima aula, não percam, distribuição de fármacos.